Existe uma força silenciosa que separa os que vivem com propósito daqueles que apenas existem. Uma força que não se revela em grandes discursos, mas em ações repetidas, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Essa força tem um nome: automaestria. E o caminho para alcançá-la é um só: a repetição disciplinada. Durante muito tempo, fui condicionado a acreditar que o sucesso dependia de talentos raros, oportunidades únicas ou golpes de sorte. Mas quanto mais observava aqueles que verdadeiramente dominavam suas áreas, mais percebia que havia algo mais profundo por trás de suas conquistas. Um compromisso inabalável com o próprio aprimoramento. Eles não se destacavam pelo que faziam de vez em quando, mas pelo que repetiam com firmeza todos os dias. A automaestria não é um dom reservado a poucos. É uma construção interna, feita de escolhas constantes, de hábitos consistentes, de disciplina aplicada com intenção. É a capacidade de alinhar mente, corpo e espírito em torno de uma direção clara e seguir nessa direção mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando o cansaço bate, mesmo quando ninguém aplaude. Napoleon Hill dizia que todas as conquistas começam com um desejo ardente, mas esse desejo precisa ser sustentado por disciplina e repetição. Sem isso, não passa de ilusão. O verdadeiro poder não está apenas em sonhar alto, mas em agir pequeno e com constância. Se essas palavras já despertam algo em você, aproveite este momento para se juntar àqueles que decidiram levar sua evolução pessoal a sério. Este espaço é feito para mentes comprometidas, para aqueles que querem deixar de sobreviver no caos e passar a construir com clareza. A partir de agora, você vai descobrir os fundamentos práticos de uma transformação real. Não aquela mudança passageira alimentada por picos de motivação, mas uma reconstrução de dentro para fora. Uma jornada onde cada passo é escolhido com consciência e sustentado por repetição. Porque só aquilo que você pratica com regularidade se torna parte de quem você é. E a partir daqui, o que vem não é apenas conhecimento, é um chamado. Um convite direto para que você se torne o mestre de si mesmo, não amanhã, mas hoje. Capítulo 1. A prática, que cria identidade. Tudo o que você deseja alcançar na vida está do outro lado de uma prática repetida com disciplina. Essa é uma verdade incômoda, mas libertadora. Incômoda porque exige constância em um mundo que venera o imediatismo. Libertadora porque entrega nas suas mãos o poder de transformar qualquer realidade. Se você quer ser mais focado, precisa treinar foco. Se quer ter mais autoconfiança, precisa agir com coragem todos os dias. Se deseja resultados extraordinários, deve abandonar os hábitos comuns. A repetição disciplinada não é uma opção. É o único caminho seguro entre a intenção e a transformação. E aqui está um ponto crucial. Você não se transforma quando decide fazer algo grandioso. Você se transforma quando decide fazer o certo todos os dias, mesmo quando parece pequeno, mesmo quando ninguém percebe. São os gestos consistentes, alimentados pela intenção, que esculpem a nova versão de si. Imagine a mente como um bloco de pedra. Cada ação disciplinada é uma martelada precisa. No início, quase nada parece mudar, mas com o tempo, a forma começa a surgir. Aquilo que era confuso ganha contorno. Aquilo que parecia impossível começa a tomar forma. E então, um dia, o mundo vê a escultura final, sem imaginar o quanto você repetiu os mesmos gestos até que ela aparecesse. É por isso que a repetição não deve ser subestimada. Ela molda, instrui, educa. Ela transforma um comportamento isolado em um padrão automático. Torna o que antes era esforço em algo natural. A prática disciplinada, feita com presença, constrói uma nova identidade. Uma versão de você que não depende de motivação, mas de decisão.
Napoleon Hill dizia que o homem é a soma dos seus pensamentos dominantes. Mas não basta pensar, é preciso agir. E agir de maneira repetida, coerente e constante. Porque só assim o pensamento se transforma em convicção e a convicção em realidade. A automaestria começa quando você para de se perguntar se está com vontade e passa a se perguntar se está comprometido. Quando você troca o "eu não estou inspirado" por "eu faço mesmo assim". Quando entende que o verdadeiro progresso não se mede em dias bons, mas na sua capacidade de continuar nos dias difíceis. Eis um segredo dos que constroem legados. Eles não esperam se sentir prontos. Eles se tornam prontos ao praticar, ao repetir, ao errar e ajustar, ao cair e levantar. O mestre não nasce do talento, nasce da constância. Lembre-se, você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas escolher uma ação, uma única prática e repeti-la com disciplina. Pode ser um hábito matinal, um ritual de concentração, um bloco de foco total. O importante não é o tamanho da ação, mas a firmeza com que ela é executada, dia após dia. Essa repetição intencional vai remodelar sua mente, afiar sua disciplina e fortalecer sua identidade. Porque cada vez que você repete algo com consciência, está dizendo para si mesmo, é isso que eu sou agora. E é dessa identidade que nascem os verdadeiros resultados. A automaestria não é o destino final, é um estado contínuo de construção. Um caminho em que a cada passo você se torna mais fiel à sua essência, mais forte diante das dificuldades, mais comprometido com aquilo que realmente importa. E tudo isso começa com a repetição disciplinada, o gesto silencioso, a prática solitária, a escolha firme de repetir, não por obrigação, mas por decisão. Capítulo 2. A disciplina que elimina o caos. A vida, quando deixada ao acaso, mergulha inevitavelmente no caos. As demandas se multiplicam, as distrações se impõem, as urgências alheias assumem o controle. E nesse cenário de ruído constante, o que mais se perde é a clareza de direção. É nesse ponto que a disciplina entra como instrumento de ordem interior. Ela não é apenas um método de produtividade. É a base que impede que a sua vida seja dominada por forças externas. A disciplina é o pilar que sustenta a automaestria. É ela que transforma dias comuns em dias produtivos. É ela que impede que o desânimo de uma manhã contamine toda uma semana. É ela que o protege contra o maior inimigo do progresso, a dispersão. Quando você se torna disciplinado, começa a construir uma vida baseada em intenção, não em reatividade. A diferença entre um dia dominado e um dia desperdiçado não está nos acontecimentos externos, está na sua resposta a eles. E essa resposta só pode ser moldada se houver estrutura. Quando você estrutura seus horários, sua rotina, seus hábitos, está dizendo ao mundo e a si mesmo que sabe o que está fazendo aqui. Está deixando claro que sua vida tem um rumo e que não está disponível para se perder pelo caminho. A disciplina é a voz firme que diz não ao que parece urgente, mas não é importante. É ela que o ensina a honrar seus compromissos, mesmo quando a motivação desaparece. É ela que o faz levantar quando tudo parece estar contra você. E, sobretudo, é ela que preserva sua energia para aquilo que realmente importa. Mas aqui está o detalhe essencial. Disciplina não é rigidez. Ela não sufoca. Ela liberta. Liberta você da escravidão das desculpas, das armadilhas da procrastinação, da prisão dos ciclos repetitivos que você jurou romper. A disciplina é a ferramenta que organiza sua mente, filtra seus pensamentos e fortalece sua ação. É ela que dá forma aos seus dias e, consequentemente, ao seu destino. Napoleon Hill ensinava que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.
Mas o que mantém esses esforços consistentes não é o entusiasmo, é a disciplina. É a habilidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa imediata. Essa prática repetida e disciplinada cria uma espécie de ritmo interior, uma cadência que organiza a mente e o corpo, que transforma a confusão em clareza e a dúvida em direção. Você para de ser comandado pelas emoções momentâneas e começa a comandá-las. Você deixa de ser um reator das circunstâncias e passa a ser o arquiteto da sua própria rotina. E isso se manifesta nas coisas mais simples: a hora em que você acorda, o que você consome pela manhã, a maneira como inicia sua jornada, a ordem com que executa suas tarefas, a presença com que você realiza até as tarefas mais comuns. Quando a disciplina se torna um estilo de vida, até o modo como você respira muda, porque há intenção, há propósito, há estrutura. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento, levadas por compromissos que não escolheram, por emoções que não controlam, por hábitos que não reconhecem, e no final do dia se perguntam por que se sentem esgotadas, perdidas, desmotivadas. A resposta não está fora, está dentro, está na ausência de um sistema interno que dê forma ao caos. Você não precisa ser perfeito. Não precisa controlar tudo, mas precisa assumir o controle da sua disciplina. Porque é ela que define os contornos da sua liberdade. A disciplina, ao contrário do que muitos pensam, não é o oposto da liberdade. Ela é a origem da verdadeira liberdade. Quando você disciplina sua mente, ela para de correr em círculos. Quando disciplina seu tempo, ele deixa de escorrer pelos dedos. Quando disciplina suas emoções, elas deixam de ser inimigas e passam a ser aliadas. E quando disciplina seus hábitos, seu corpo passa a trabalhar com você, não contra você. A disciplina bem aplicada é como um maestro conduzindo uma orquestra. Ela harmoniza os ruídos, impõe ritmo, extrai o melhor de cada parte. E quando você a internaliza, começa a perceber que até o silêncio ganha significado. Até o tempo livre é vivido com intenção, porque sua mente deixou de ser terreno fértil para o caos e se tornou um campo fértil para a excelência. Comece pequeno, escolha uma área da sua vida que hoje está desorganizada. Pode ser sua manhã, sua alimentação, seus estudos, sua forma de trabalhar. Crie uma rotina. Defina horários. Elimine distrações. Seja claro consigo mesmo sobre o que será feito, quando será feito e por quanto tempo será feito. Depois, honre esse compromisso com a seriedade de um pacto. No início será desconfortável, sua mente vai resistir, seu corpo vai sabotar, as desculpas vão aparecer. Mas cada vez que você mantém a prática, está reconfigurando seu sistema interno. Está enviando a mensagem de que você está no controle. E essa repetição vai, pouco a pouco, moldando uma nova versão de si. Lembre-se de que ninguém constrói grandes feitos com base em sentimentos. Os grandes realizadores da história não eram os mais motivados, eram os mais disciplinados. Eram aqueles que, mesmo na dúvida, mesmo no cansaço, mesmo na queda, levantavam e repetiam. A disciplina é o escudo que protege seus sonhos do ataque constante das distrações. É a ponte entre o que você imagina e o que você realiza. É a âncora que impede sua mente de se perder no mar agitado das urgências diárias. E quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. Ela deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma expressão da sua identidade. Você não é mais alguém que tenta ser disciplinado. Você se torna alguém disciplinado. E a partir daí, algo extraordinário começa a acontecer. O mundo passa a respeitar sua presença, porque você exala ordem, clareza, direção. E nesse momento, a automaestria deixa de ser um objetivo e passa a ser o seu modo de viver. Capítulo 3. Repetição com intenção. O poder da consciência diária. A maioria repete sem perceber.
Repete comportamentos, padrões, vícios, frases. Vive no piloto automático, num ciclo inconsciente onde as ações de ontem moldam os resultados de hoje e os erros do passado se arrastam como sombras pelo presente. Mas quem trilha o caminho da automaestria faz diferente. Repete com intenção. Cada ato, por mais simples, carrega significado. Cada hábito, por mais discreto, carrega propósito. Esse é o grande divisor de águas entre quem evolui e quem apenas sobrevive. A qualidade da atenção. A repetição só se torna poder quando está aliada à consciência. Repetir algo todos os dias sem presença não o torna mestre, o torna escravo. Mas repetir algo todos os dias com plena consciência, propósito e intenção clara, isso o transforma por dentro. E quando o interior muda, o exterior inevitavelmente acompanha. Napoleon Hill afirmava que a mente é como um jardim. Ou você cultiva flores deliberadamente, ou deixa que as ervas daninhas cresçam por descuido. E essa metáfora não poderia ser mais precisa. Todo dia você está plantando algo. Toda a ação que se repete é uma semente lançada no solo fértil do subconsciente. Se você não observa o que está semeando, um dia se verá cercado por uma colheita que nunca quis colher. A intenção é o ingrediente oculto que transforma um gesto banal em um ato de construção pessoal. Ao escovar os dentes com presença, você treina atenção. Ao caminhar focado na respiração, você treina controle. Ao organizar a sua mesa antes de trabalhar, você treina clareza. Tudo pode se tornar um treinamento, desde que haja intenção. Mas para isso, é preciso desacelerar. É preciso fazer pausas conscientes e perguntar: por que estou fazendo isso? Isso me aproxima de quem quero ser? Essa repetição constrói ou destrói meu caráter? A consciência diária nasce dessas perguntas. E quanto mais você se pergunta, mais lúcido se torna. A repetição com intenção é a prática mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa que existe. Simples porque está ao seu alcance agora. Poderosa porque modifica a estrutura da sua mente. Ela reforça conexões neurais, reeduca padrões emocionais e ressignifica experiências antigas. E com o tempo, cria uma nova identidade, não baseada em impulsos, mas em decisões conscientes. É assim que se rompe com ciclos antigos. Não com grandes revoluções, mas com pequenos atos diários executados de forma diferente. Quando você começa a comer com atenção, dormir com preparo, trabalhar com foco, meditar com entrega, estudar com direção, tudo muda. Não porque a atividade é nova, mas porque você passou a estar presente nela. E é essa presença que reescreve quem você é. Pense nas pessoas que você admira profundamente. Aqueles que exalam serenidade, firmeza, integridade. Não é o que fazem que os torna admiráveis. É a maneira como fazem. É o nível de presença que colocam em cada gesto. Eles não vivem correndo, vivem conectados com o que fazem. A intenção deles preenche os espaços. A energia deles marca a presença sem precisar dizer uma palavra. Você também pode se tornar essa pessoa. E não precisa esperar por nenhuma ocasião especial. Pode começar hoje, agora mesmo, com as pequenas rotinas que fazem parte do seu cotidiano. Ao invés de apenas cumprir tarefas, passe a habitar cada uma delas com consciência. Lave a louça como um treino de disciplina. Leia como quem planta sabedoria. Acorde como quem renasce para um propósito. Quando você começa a repetir gestos com intenção, seu dia se transforma em um campo de treinamento espiritual, mental e emocional. A vida deixa de ser uma sequência de obrigações e se torna um processo contínuo de lapidação pessoal. Você para de correr atrás de validação externa e passa a encontrar realização no próprio ato de se desenvolver. E é nesse ponto que a automaestria começa a florescer. Quando sua vida comum se torna um terreno sagrado para a prática constante do seu melhor.
Não porque você é perfeito, mas porque está presente. E a presença é o primeiro sinal da grandeza. A repetição consciente elimina o tédio, porque cada vez que você executa o mesmo gesto com mais presença, você o enxerga de forma diferente. A mente se renova, a sensibilidade se expande, a percepção se aprofunda, a ação ganha alma. Você passa a viver o extraordinário dentro do ordinário. Napoleon Hill sabia disso. Por isso, enfatizava tanto o poder do pensamento dominante, das afirmações diárias, da autossugestão. Ele compreendia que o pensamento repetido com fé torna-se convicção, e que a convicção expressa em ação molda o destino. Mas ele também sabia que essa repetição precisava ser acompanhada por emoção, e a emoção nasce da intenção. Portanto, não se trata apenas de repetir, trata-se de repetir com propósito, com emoção, com entrega. Trate seus hábitos como ferramentas de construção interior. Honre cada pequeno passo como uma escultura da sua identidade. Cada sim que você dá ao que te fortalece, cada não que você diz ao que te desvia, é um voto silencioso na sua própria evolução. Pare agora por um instante. Observe sua rotina. Quais são as repetições que estão moldando sua vida? Elas o fortalecem ou o enfraquecem? O aproximam da sua melhor versão ou o mantêm preso ao que você já deveria ter superado? Essas respostas importam mais do que qualquer teoria, porque elas revelam o que você está realmente praticando. E a prática é o que determina quem você se torna. Automaestria não é sobre controlar tudo. É sobre estar consciente em tudo. É sobre não desperdiçar seus dias em distração automática. É sobre repetir o que importa, com intenção, até que isso se torne parte do seu ser. Capítulo 4. A reprogramação do subconsciente, através da repetição. Existe um campo silencioso dentro de você que dita a maior parte das suas escolhas, respostas e comportamentos. Esse campo não é acessado pela lógica, nem pela vontade passageira. Ele opera no fundo da mente, absorvendo cada palavra, cada emoção, cada imagem repetida com frequência e intensidade. Seu nome? Subconsciente. E é ali que a verdadeira mudança acontece. Não nos planos bonitos escritos em cadernos. Não nas promessas feitas durante uma crise, mas naquilo que você decide repetir diariamente com convicção. A repetição é a linguagem do subconsciente. E quanto mais você repete com intenção, mais profundamente essas ideias se enraizam. Até que não sejam mais apenas ideias, mas parte do que você é. A maioria das pessoas tenta mudar por fora. Mudam o ambiente, mudam de emprego, de cidade, até de aparência. Mas se esquecem de que a mente continua programada como antes. E por isso, os mesmos padrões se repetem. As mesmas dores voltam, os mesmos resultados surgem como fantasmas do passado, lembrando que nada foi verdadeiramente transformado, porque o que muda por fora sem mudança por dentro, volta ao ponto de partida. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua obra a ensinar o poder da autossugestão, o ato deliberado de alimentar o subconsciente com ideias fortalecedoras. Segundo ele, tudo aquilo que for repetido com emoção e clareza o suficiente será aceito pela mente subconsciente como verdade. E o subconsciente, uma vez convencido, passará a agir em conformidade com essa crença. Esse é o princípio por trás das afirmações poderosas, da visualização mental, da repetição disciplinada de ideias que moldam comportamento. Não se trata de mágica, mas de um processo psicológico natural. A mente subconsciente é como um solo fértil. Ela não escolhe o que vai florescer, apenas aceita o que for plantado com insistência. E aqui está o ponto de virada. Se você não escolhe conscientemente o que vai repetir, seu ambiente fará isso por você. As notícias que consome, os comentários que ouve, as palavras que repete sem pensar,
Tudo isso forma uma cadeia de comandos mentais. E se você não assumir o controle, será conduzido por crenças que nem ao menos escolheu. A automaestria exige essa vigilância. Você precisa escolher suas repetições com precisão. Precisa selecionar suas palavras, observar seus pensamentos, cuidar do que permite entrar pela mente. Precisa alimentar seu subconsciente com imagens do que deseja ser, com afirmações que reflitam sua força e com ações que sustentem essa nova identidade. E isso não se faz uma vez. Faz-se todos os dias, porque o velho padrão tentará voltar, a dúvida tentará retornar, a voz do passado baterá à porta. Mas cada vez que você repete a nova verdade com firmeza, essa porta se fecha. Cada vez que você reafirma quem está se tornando, mesmo sem evidências externas, sua mente fortalece a nova trilha e começa a abandonar a antiga. Visualize-se diariamente na sua melhor versão. Fale consigo com respeito, firmeza e visão. Não diga, vou tentar. Diga, eu estou me tornando. Não diga, um dia vou mudar. Diga, estou em transformação. Substitua as frases de limitação por frases de poder. Não espere se sentir confiante para agir. Haja com firmeza e a confiança virá como resultado. Reprogramar o subconsciente é como esculpir uma nova estátua dentro de si. A matéria-prima está lá, mas é preciso repetir o gesto com intenção. É preciso paciência. É preciso resistência. Porque o antigo não sairá sem lutar. Mas quanto mais você repete, mais a forma nova aparece. Mais a mente começa a trabalhar a seu favor. Mais as ações se alinham. Mais os resultados se ajustam. Veja a mente como um instrumento. Ela pode ser afinada para tocar a melodia da procrastinação, da dúvida e do medo. Ou pode ser afinada para tocar a melodia da ação, da convicção e da clareza. A escolha está nas suas mãos. E a ferramenta é a repetição disciplinada. Você não é o que sente momentaneamente, é o que repete todos os dias. O que sua mente ouve com mais frequência, ela começa a acreditar. E o que ela acredita, ela transforma em atitude. Por isso, ao repetir diariamente, sou disciplinado, se tenho clareza, sou firme, mesmo que ainda não se sinta assim, está dando os primeiros passos para se tornar assim. Lembre-se do que Hill ensinava. O pensamento aliado à emoção e à ação torna-se irresistível. Não basta pensar positivamente, é preciso pensar com convicção, sentir como se já fosse verdade e agir como quem acredita. Esse tripé é o que reconfigura o sistema subconsciente e começa a gerar novos frutos. A repetição disciplinada das verdades que você escolhe cultivar é o único caminho real para uma mente blindada. Não importa quantos livros você leia, quantos vídeos você assista, quantos conselhos receba, se você não repetir o essencial, não haverá transformação. E não espere que o mundo o incentive. Não espere que alguém aplauda seus esforços silenciosos. O que é verdadeiro no início é invisível. Você vai repetir sozinho. Vai afirmar quando tudo parecer contrário. Vai agir com convicção quando ainda não houver retorno. Mas é assim que se cria poder. É assim que se forja uma identidade inabalável. É assim que nasce a automaestria. Quando você entende esse processo, passa a usar o tempo a seu favor, porque sabe que cada repetição é uma semente, cada afirmação é um comando, cada visualização é um ensaio para a realidade. E com o tempo, aquilo que antes era apenas mental, se manifesta no concreto. Por isso, se quer mudar de vida, mude sua repetição. Se quer evoluir, escolha com rigor o que vai alimentar sua mente, e não apenas uma vez, todos os dias, até que isso se torne natural, até que você se torne, de fato, a versão que antes só existia na imaginação. Capítulo 5. A identidade que você está construindo com cada repetição. Cada ação que você repete com disciplina está construindo algo.
Não apenas resultados, não apenas competências, mas, sobretudo, está esculpindo quem você é. Esse é o aspecto mais profundo da automaestria. Entender que mais do que criar hábitos, você está moldando identidade. Você não é o que diz querer ser, é o que repete. Você pode afirmar 1000 vezes que deseja se tornar alguém mais forte, mais focado, mais determinado, mas no fim será aquilo que pratica com mais frequência. E essa é uma verdade que exige responsabilidade, porque ela tira o poder das circunstâncias e o devolve totalmente a você. A repetição disciplinada é como o martelo que esculpe o mármore da sua mente. Cada gesto, cada escolha, cada palavra dita ou evitada, cada vez que você se levanta cedo quando queria dormir mais, cada vez que você silencia a distração e foca no que importa, tudo isso é construção de identidade. E com o tempo, o velho você se desfaz. E uma nova versão, mais nítida, mais forte, mais comprometida, começa a surgir. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas essa realização não vem de um desejo isolado. Vem da integração entre crença e repetição. Vem da fusão entre intenção e disciplina. Vem da decisão diária de praticar em silêncio aquilo que você deseja manifestar com força. Você está, neste exato momento, tornando-se alguém. E essa construção não acontece por acaso. Ela é resultado de todas as microdecisões que você toma ao longo do dia. Desde a forma como reage à impaciência no trânsito, até o modo como lida com a própria resistência. A repetição forma raízes, e essas raízes sustentam o tipo de fruto que sua vida vai dar. Se você quer paz interior, precisa repetir gestos de serenidade. Se quer força, precisa repetir escolhas difíceis. Se quer coragem, precisa se expor ao medo com frequência. Cada atributo que você admira em outras pessoas é resultado de uma prática disciplinada que começou com pequenas decisões e se tornou um modo de existir. Você está, a cada dia, contando uma história sobre si mesmo, com seus gestos, com sua presença, com suas prioridades. E essa história está sendo escrita pela repetição. Não é o que você diz que vai fazer, é o que você faz, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando parece não fazer diferença. Mas faz. Faz toda a diferença. A automaestria não é um estado final de perfeição, é um compromisso vitalício com o próprio aprimoramento. É acordar todos os dias e decidir, mais uma vez, ser fiel à sua visão. É dizer não ao velho padrão que insiste em voltar. É dizer sim ao processo, mesmo quando o progresso parece lento. É repetir, repetir e repetir, até que a excelência não seja mais um esforço, mas uma extensão natural de quem você se tornou. E quando isso acontece, tudo muda. Porque sua energia muda, sua postura muda, sua forma de falar, de andar, de decidir, tudo passa a refletir uma nova coerência. E essa coerência, essa solidez, atrai oportunidades, respeito, resultados. Porque o mundo começa a reconhecer em você algo raro, consistência. As pessoas podem não ver o esforço, podem não notar os rituais, podem não entender o porquê da sua disciplina, mas sentirão sua presença. Sentirão que há em você uma força tranquila, uma convicção silenciosa, um foco inabalável. E isso não vem de um evento extraordinário. Vem de repetições ordinárias, praticadas com excelência. Você não precisa ser o mais talentoso, nem o mais inteligente. Precisa apenas ser o mais comprometido. Comprometido com o que repete, comprometido com o que decide cultivar, comprometido com a identidade que está construindo, gesto após gesto, dia após dia. E se você chegou até aqui, isso significa que algo dentro de você já entendeu isso.
Algo em você já reconhece que a verdadeira grandeza não mora nas promessas vazias, mas na prática silenciosa. Que o verdadeiro poder não está no palco, mas no bastidor. Que o sucesso não é um destino, é um reflexo do que você repete com coragem e convicção. Não espere mais. Assuma agora o controle da identidade que deseja construir. Escreva uma nova história, não com frases de efeito, mas com hábitos consistentes. E mantenha esse processo mesmo quando parecer pequeno demais. Porque os grandes legados começam assim, com um simples voto de lealdade a si mesmo. O caminho é silencioso, mas o resultado grita. Você não será lembrado pelo que sonhou em fazer, mas pelo que fez repetidamente. Você não será transformado pelo que deseja alcançar, mas pelo que está disposto a praticar em silêncio. Esse é o chamado da automaestria, deixar de ser refém das emoções passageiras e se tornar um arquiteto firme da própria identidade. E agora, depois de tudo o que foi dito, existe apenas uma pergunta que realmente importa. O que você vai repetir a partir de hoje? Você tem diante de si a chance de construir algo que ninguém pode tirar. Um tipo de força que não depende de reconhecimento. Um tipo de poder que não vacila com as críticas. Uma presença que fala mais alto do que 1000 palavras. Então repita, com intenção, com disciplina, com fé, porque esse é o caminho. Se esse conteúdo o tocou de alguma forma, é hora de caminhar ao lado de quem compartilha esse mesmo compromisso com o crescimento. Aqui, você encontra força, clareza e direção para continuar, mesmo quando o mundo silenciar. A decisão é sua, mas saiba, toda grande transformação começa com uma repetição, e esse passo você pode dar agora.